Tamo junto, pastor. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Atos 1, verso 8. Nós vamos, e deixa ela aberta em Atos, né? Que nós vamos ler algumas coisas sobre Atos, para a gente entender aí sobre o nosso tema. Eu vou falar sobre o processo do avivamento. Para que o avivamento aconteça, é preciso acontecer algumas coisas, né? Algumas coisas, à luz da Escritura, a gente consegue identificar. Uma delas aí, a gente está narrando o derramamento do Espírito. É uma promessa que foi feita lá no livro, está escrito no livro de Joel 2, 28, né? 29. E aí ela se cumpriu, e o próprio Cristo foi um propagador disso no coração dos discípulos, dizendo e ensinando eles a ficarem na posição, porque viria esse dia em que faria toda a diferença no ministério deles. Amém, queridos? Atos 1, verso 8, eu vou direto ao ponto, para a gente ganhar tempo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, agora, 3 e 4. Atos 2, 3 e 4. Esse advento do Espírito Santo, né, sendo derramado no meio da igreja, aconteceu, e aí agora eu quero narrar uma parte dele. E foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não alguns, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 4, 31 agora. Atos 4, 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, não apenas alguns, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Há um outro elemento aí, né? Foram cheios, e aí o que aconteceu foi anunciar a palavra com ousadia. Agora Joel 2, 28, só o 28 que eu vou ler, para facilitar, deve mostrar ali também. Se você quer ler aqui comigo, pode ficar mais fácil, né? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda, o detalhe é esse, sobre toda a carne. Observou que eu li o Espírito Santo, né, sendo derramado sobre todos. A palavra-chave é essa aqui hoje, junto com outras, né? Sobre todos, não foram alguns. A mesma coisa, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aí vai falar no 29 assim, pode pôr o 29. Isso também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. E servo ali, e serva é uma palavra bonitinha para escravo, né? Ou seja, também sobre os escravos foram derramados o Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Então é o seguinte, o que eu descobri nesses dias, irmãos? Primeira coisa, é que o avivamento ele precisa ser fácil para que o povo entenda, para que ele possa compreender e absorver. Eu também aprendi que todos os avivamentos começam no individual para o coletivo. Eu já sabia disso. Mas também que ele também é regional. O que é regional? Ele é derramado em uma determinada região e aquilo vai se espalhando para outros lugares. Eu também percebo o seguinte, que o avivamento ele opera de maneira diferente em contextos diferentes. Para o novo, para aquele que não aceita Jesus, é arrependimento. Amém? Para o novo é arrependimento, vai haver uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Para o antigo, e já está num certo tempo de caminhada com Jesus, o avivamento é reacender a chama, ou voltar ao primeiro amor. É o que o pastor Divino começou dizendo, reaviva, né? Para determinadas regiões, é o aplainar do caminho, é o endireitar das veredas. É o famoso espírito de Elias, que habitou em João, e ele foi preparando o caminho para o Salvador. Para outros, é uma intensidade de vida, novidade de vida, abundância de vida, despertamento. Então, no Atos 1:8 aí, Jesus não liberou os seus discípulos, depois de 3 anos e meio, para saírem pregando.
Por uma razão, porque o grande segredo do ministério é o revestimento do Espírito. A ideia ali é ser testemunha. A palavra testemunha é um pouco diferente do contexto de advocacia. A advocacia, testemunha, ela viu ou ouviu algo, ela vai lá testemunhar, né? Mas agora aqui não. A testemunha aqui é uma capacitação para você estar disposto até a morrer, para comprovar que aquilo que você está pregando é a verdade. E aí, irmão, não é fácil morrer pela fé. Por quê? Porque se você ficar razoando a alma, morrer por pessoas, morrer para que outras pessoas se conheçam a Jesus, se você fizer isso na carne, não vai ter sentido nenhum. Porque não existe razão para a gente entregar, por exemplo, como Deus fez, entregar o Filho em favor de pessoas. É irracional. E esse mover precisa acontecer pelo Espírito. Essa capacitação precisa vir pelo Espírito. E quando ela vem pelo Espírito, isso muda tudo, porque a conexão, a plataforma do Espírito é outra. Eu disse aqui uma vez, e repito hoje, que as pessoas, infelizmente, não têm compreendido a nova natureza. A nova natureza, nós não estamos falando de crente almático, nós estamos falando de crente espiritual. Nós precisamos de voltar para essa realidade onde a gente volta à dependência de estar todo dia em conexão com o próprio Deus, em conversa com o próprio Deus, em devocional com o próprio Deus, para aprender a ouvi-lo, né, no sentido de ser guiado pelo Espírito. Porque o crente, verdadeiro crente, ele não foi feito para andar na plataforma da carne. É problemático para nós isso. Então, depois de 3 anos e meio que eles foram cheios, eles foram pregar o Evangelho também a outros. E a Bíblia narra, por exemplo, em Atos 2, 38, ali por volta do verso 38, 37 e 38, narra o seguinte, que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, saiu para fora, né, a história fala assim, e aí ele saiu para fora e ele pregou um discurso que, se lido, dá 3 minutos, mas ele falou aquilo pelo Espírito. E ao falar pelo Espírito, 3.000 almas aceitaram a Jesus, e a partir daquele momento, as almas reagiram àquilo que ele estava pregando. E essa é a palavra. Por quê? Porque para os discípulos, o derramamento do Espírito foi dar a eles intrepidez, ousadia, para sair para as ruas para pregar o Evangelho. Mas para os novos que eles estavam pregando ali, ele estava dizendo claramente, e a ação do Espírito ali naquele momento, claramente era para o quê? Para levá-los ao arrependimento, ao batismo, para depois eles receberem também o dom do Espírito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito, irmãos, que mesmo eles cheios, eles foram pregar para outros serem cheios, e eu entendo que o receber do Espírito é algo inicial. Pelo que fala esse texto, eu entendo, só que em porções diferentes. Para aquele crente mais preparado, mais velho, que já está há mais tempo, é uma porção. Para aquele que está começando na fé, é outra porção. E eu entendo mais. Quando eu falo que é inicial, eu classifico a minha vida cristã assim: porta, processo ou caminho e alvo. Eu acredito que é em todo o processo, no começo, no meio e no fim. Pode acontecer vários avivamentos no começo da sua carreira cristã, na metade dela, no processo dela, no caminho dela, pode acontecer vários avivamentos. Assim também como no fim da sua vida, como a promessa de Joel. Quando a promessa de Joel está falando de velhos. E aí a gente precisa entender que ali, outros textos dizem assim, por exemplo, que ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. Se você pega outros textos da Bíblia, você vê Caleb com 85 anos falando que está pronto para a guerra, indo para uma terra de gigante e derrotando um monte de gigante. Você vê um monte de coisa, então você tem promessa para o novo, você tem promessa para o adulto, você tem promessa para o velho. E a promessa do velho é que terão sonhos, projetos, não é como eu brinco tanto, não é dormir de barriga cheia para sonhar à noite, não. É Deus colocando sonhos no coração da pessoa mais de idade, para continuar. Então o Espírito Santo ele veio para todos, e o processo ele vai repetir, tanto no começo, como na metade, como no fim, o tempo todo. Eu tenho 40 anos, irmãos, de crente, 41 agora, 41 de crente. E eu passei por vários processos de
reavivamento na minha vida. Em 2010 eu passei por um tão profundo que eu ficava imaginando assim, eu fiquei tão com medo, irmão, que eu tinha mania de avançar sinal, tinha mania de às vezes, de dirigir de maneira estranha, né? E aí eu fiquei tão com medo, falei, não, preciso consertar. Vou ter que respeitar o sinal, vou ter que fazer um monte de coisa e tal. E comecei a prestar atenção diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque para que Deus comece a operar no coletivo, Ele precisa começar a trabalhar no individual. Deu para entender? A chama do avivamento começa de maneira individual. E aqui eu preciso dizer que para alguns será arrependimento, mas para outros será despertamento. O famoso desperta tu que dormes, né? Então, um ponto importante é a gente entender o contexto do avivamento, para que a gente possa conseguir aprofundar nele. Por exemplo, o Pentecostes no Velho Testamento é a festa de 50 dias, que começa aqui na Páscoa, e depois a gente chega aqui, quando Moisés recebe as tábuas da lei, esses 50 dias da Páscoa até receber a tábua da lei, é o Pentecoste. No Novo Testamento, obedece a mesma regra. Só que o alvo no Velho Testamento era receber as tábuas da lei. E no Novo Testamento foi receber o Espírito. Só que é como se a gente entendesse que no Velho é uma coisa e no Novo é outra coisa. E biblicamente não. O Pentecoste do Velho é um apontamento para o Novo. É um tipo, né? Uma tipologia apontando para o Novo. Por quê? A presença do Espírito é para reavivar, é para imprimir as tábuas da lei no seu coração. Então o avivamento sempre vai trazer muita palavra de Deus para o nosso coração. Muito despertamento sobre a palavra de Deus. É como se o texto que você fosse ler saltasse aos seus olhos, enchesse o seu coração e você fala assim, então é isso. Esse é o segredo. Então, observa o que diz em Atos 2:37, para a gente poder conversar. Olha a reação daqueles que estão ouvindo a mensagem de Pedro. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. Eu fui estudar no original, picotearam, né? Eu tomei um susto começou a picotear, tipo palpitar no coração. Já viu aquela brincadeira que a gente fazia? E aí compungiram em seu coração e perguntaram ao Pedro e os demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Está vendo? Para os discípulos foi intrepidez, foi pregar em outras línguas, mas para os nossos foi contrição, foi picoteamento, foi arrependimento. Então você precisa avaliar em que processo você está. Você precisa avaliar se o seu processo é de quebrantamento, de arrependimento, ou se o seu processo é de dar um passo a mais, em se encher de intrepidez e entrar numa nova estação ou num novo lugar que Deus está tocando o seu coração. Então, o desafio aqui é a gente entender como funciona, por exemplo, eu gosto muito de usar o tabernáculo como exemplo, porque foi o modelo que Cristo entregou para mostrar como funcionava a adoração no Antigo Testamento. E se você entender que para o povo, o lugar máximo que eles podiam entrar no tabernáculo é no átrio. E ali é um símbolo do quê? Do perdão, da santificação. Eles entregavam o animal para o sacerdote, ele oferecia os sacrifícios e ali acontecia a expiação do pecado. Ali era a adoração deles. Mas a adoração do sacerdote não estava ali. Tinha outros acessos para eles. Eles tinham que entrar no lugar santo para fazer os seus ofícios, dando a entender claramente que cada um tinha uma fase para entrar. Deus foi, nivelou todo mundo, tornou todo mundo sacerdote e fez um novo vivo caminho, onde a gente pode entrar com um sumo sacerdote no Santo dos Santos. Então há fases de adoração que a gente precisa entender, há fases do processo de avivamento que a gente precisa entender, e nesse processo a finalidade de ambos é o aroma suave. São coisas diferentes para pessoas diferentes. Agora, para o não crente é reconciliação. Para aquele que já serve é dar um passo a mais no seu serviço. E aí eu te faço essa pergunta. Qual que é o seu passo a mais? Você que já serve a Jesus.
Talvez você está aí, sentado no banco, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som da luz, mais profundo, precisando dar um passo a mais. Meu irmão, tem tanto lugar para trabalhar para Jesus. Você entende? Avivamento é mudança de comportamento também. É gerar um arrependimento, uma contrição tão profunda que te mova a fazer alguma coisa. Se a sua vida está estagnada na fé, é como se você tivesse um tampão. É preciso remover o tampão, remover os entulhos para que aquilo volte a fluir, para que aquele poço possa ser usado novamente. Não tem como, querido, levar ninguém numa experiência que eu já experimentei, mas que você ainda não. Não tem como eu te explicar o que é um avivamento, se você não começar a entender que esse compromisso é teu também, individualmente, a começar da sua casa. Não tem como eu te falar assim, olha, tem uma família bonita, filhos maravilhosos, uma vida tranquila, uma vida saudável, eu falo em língua, eu sei lá, faço um monte de dom. Não adianta de nada, irmão. Você precisa experimentar. E esse ponto aqui, de mergulhar no Espírito, significa deixar para trás as preocupações do mundo e se entregar completamente à presença de Deus. É uma entrega, é uma imersão, é a ideia do novo nascimento. Então, como eu já brinquei e já disse para os irmãos, existe uma parte rasa e a parte funda. Talvez você está há muito tempo nadando na parte rasa e ainda não aprendeu a nadar na parte funda. Hoje é a noite disso acontecer. De você entrar para o mais profundo de Deus e experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida ainda mais profundo. Muitas e muitas situações, irmãos, eu fui empurrado pelo Espírito. Aqui na igreja mesmo eu fui empurrado pelo Espírito. Eu lembro do dia que eu conversei com o pastor, eu não queria sair do louvor, chegava para ele e falava assim, ô pastor, vamos e tal, mas literalmente, meu irmão, a minha vida fez assim, ó, porque eu ouvi a palavra do pastor. Ele empurrou, eu voei. Tamanha graça Deus entregou. Mas o que eu precisei? Precisei de forçar os aposentos fechados. Sabe por quê, irmão? Quando um aposento está fechado muito tempo, pastor Wellington, ainda que ele esteja trancado, se eu for lá destrancá-lo e tentar abrir, ele vai estar tão enferrujado que você não vai conseguir abrir normalmente. Você vai ter que desprender o quê? Uma força maior para empurrar, para que aquele aposento fechado se abra e possa entrar luz nele. O avivamento é isso. É você desprender uma força maior para a oração, para a leitura da palavra, para forçar essa porta para que o Espírito de Deus entre com a sua luz e reavive toda a sua vida. É muito legal, irmão, a gente falar tudo no bonitinho, mas precisa ter mudança, precisa ter uma execução clara para todo mundo enxergar. E esse avivamento possa acontecer, uma das coisas que eu aprendi na experiência, foi de que só ter fome do avivamento não basta. E aqui vai a palavra para a nova vida que Deus me entregou. Não adianta ter só fome, é preciso ter sede. Fome, às vezes a gente fica jejuando, ela passa, mas sede não, sede é implacável, você precisa de beber água. Enquanto for só fome, não acontece o avivamento, mas quando passar a ter sede, o avivamento vem. Eu lembro de eu clamando, falando, Jesus, o que eu vou fazer? O que eu vou viver? Como que eu vou fazer? O que o Senhor tem para mim? Sede em oração e buscando, outras pessoas também me falando a mesma coisa. E Deus, a sede é implacável. Irmãos, eu fico tão inquieto que eu não tenho outra coisa para fazer senão orar. E a única maneira de eu ser justificado é debaixo de oração, de muita oração. E esse avivamento começou na minha vida, vai estar atingindo os meus familiares, vão atingir outras pessoas, tem atingido outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que esse avivamento, irmão, não é mérito do Daniel, e não é também exclusivo para homens como eu. Pelo contrário, eu sou tão pequeno, como um vermezinho, e eu tenho consciência, irmão, que tem pessoas aí que vivem uma vida muito melhor do que a minha. Esse avivamento é o seu desejo insaciável por Jesus, movimentando o seu coração e você se entregando. Vamos continuar para a gente entender. Então, ponto 1 para essa compreensão do avivamento, é compreender primeiro que o mergulhar no Espírito Santo não é para trazer dons espirituais, mas para gerar transformação na sua vida. Esse é o primeiro ponto, irmão. É um poder que vai além dos dons, é um poder que te faz ir além. Talvez você tenha áreas da sua vida que você está travado. Esse poder te faz ir além.
Os discípulos, eles tinham medo, eles estavam trancafiados, eles estavam clamando pelo Espírito de Deus e ali, clamando aquilo que era promessa. Porque muita gente, quando tem promessa de Deus, fala assim: Deus é promessa, Deus é promessa. Não, eles estavam gritando por desespero, em clamor, falando: é promessa. E buscando o Espírito Santo, está escrito na sua palavra, nós queremos o Espírito. E ficou buscando, trancafiados, até que o vento impetuoso entrou dentro do lugar, e aconteceu tudo o que podia acontecer. Dali eles saíram, os homens que estavam com medo saíram cheios de intrepidez, foram para fora e pregar. E essa ação de Deus resultou na primeira igreja com 3.000 membros em um dia. E aí eu preciso dizer isso para você, que essa intrepidez é para te fazer ir além. É uma capacitação, é uma intrepidez, é uma ousadia, mas é também graça para você aprender a perseverar em valores que o Espírito Santo quer trazer para a igreja. Um desses valores é a doutrina. A intrepidez gerou ousadia, mas gerou também perseverança na doutrina dos apóstolos. Gerou perseverança na comunhão, gerou perseverança nas orações, gerou perseverança também no partir do pão. E isso são linhas mestras para nortear a igreja. Então, se tem uma igreja que não está perseverando em oração, avivamento precisa. Se tem uma igreja que não está lendo tão a palavra, não está estudando tanto, precisa de avivamento. Então, essa observação precisa ficar claro, porque muitos confundem dons por causa do contexto. Por exemplo, a igreja de Corinto é uma igreja cheia de dom, mas lá dentro tem pecado de imoralidade sexual, lá dentro tem pecado de preferências, né? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né, de Cefas. Lá dentro tem dissensões, divisões. E aí Paulo precisa de dar uma palavra tão dura, e essa palavra dura é que é um grande segredo para começar o avivamento na nossa vida. Ele deu uma palavra tão dura que a gente vê o reflexo dela na outra carta a Coríntios. Na primeira carta ele fala assim: olha, vocês estão falando de dons e tal, mas eu vou apresentar para vocês um caminho sobremodo elevado. O caminho sobremodo elevado é o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu profetizasse, ainda que eu morresse em favor de alguém, ainda que eu vendesse os meus bens ao mais pobre, se eu não tiver amor, de nada vale. O amor, ele tudo sofre, tudo crê. E ele vai descrevendo que a característica da igreja espiritual, da verdadeira igreja espiritual, é uma igreja que ama. Agora aqui está o ponto. Aqui está uma confusão, porque as pessoas entendem o amor carnal de um jeito e tentam associar o amor carnal ao amor espiritual. Eu nem vou fazer as divisões do amor, filéu, eros, essas coisas, mas eu quero mostrar para você o seguinte: o amor da parte de Deus é uma pessoa. A Bíblia diz: Deus é amor. Claramente é uma atitude de você decidir amar alguém, mesmo que você não tenha forças, mesmo que a sua carne não permita, mesmo que a sua alma está machucada em um relacionamento. Essa decisão é uma decisão de obediência a Deus para amar alguém. E aí, como Deus é espírito, essa conexão é outra. E a gente precisa entender que essa nova natureza precisa valer a pena, precisa funcionar agora. Porque se Deus é espírito, a conexão não é na alma, é no espírito. Você não tem que ficar sentindo Deus. Você tem que, na verdade, aprender a conectar nele, a conversar a língua dele, a aprender através da palavra e das coisas que ele tem ensinado através dos anos, a conectar nele. E aí depois sim você pode sentir, mas não é a alma. O que está acontecendo é que a gente está tendo uma igreja mais almática do que uma espiritual. Uma igreja que sente um monte de coisa, um monte de crente possesso, irmão. Mas não possesso por completo, mas possesso com a mentalidade do diabo. Observa isso. Tem pessoas, irmãos, que estão precisando de tanto avivamento, tanta transformação, tanta libertação, que elas têm ideias que ela acha que é delas, mas foi o diabo que implantou. Isso é um crente possesso. Nunca vai manifestar demônio, mas está cheio de ideia do diabo lá na cabeça dele. E aí o avivamento precisa de vir de maneira abrupta, grossa, como o espírito de Elias. E é isso que a Bíblia mostra. Vamos lá, para a gente poder ganhar tempo. Depois, o espírito adormecido aqui, e aí ele, em Malaquias 4, 5 e 6, olha o que ele vai falar. Está vindo Israel de um período sem
profetas, 400 anos no deserto, sem profetas, nem nada. E aí ele decide, a partir daquele momento, Deus entrega uma palavra de algo que vai acontecer depois desses 400, que está havendo um silêncio, né, em Israel. E aí acontece o seguinte: vem um cara estranho, extravagante, vivendo no deserto, vestindo pele de carneiro e comendo mel com gafanhoto. Esse cara começa a pregar tamanhamente, e o espírito que há nele faz atrair as multidões para o deserto. Em Malaquias 4, 5, 6, fala assim, observa comigo: eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração do pai aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Esse espírito de Elias, o próprio Jesus falou que veio em João. João é esse cara que vai aplanar. Abra a sua Bíblia aí, Lucas 3, 5 e 6, para a gente chegar ao entendimento. Meu irmão, obrigado. Olha o que diz: todo vale, tirou lá, eu vou ler aqui. Todo vale, você vai chegar no consenso comigo aqui, por favor, lá. Uai, cadê? Já tirou? 3:5, estava no seu lugar, certo? Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Esse espírito de João está ensinando o quê? Olha, o verso 6 vai falar que e a toda a carne, toda de novo, a carne verá a salvação. Presta atenção no que a Bíblia está ensinando, isso é forte demais, irmão. Está falando o seguinte, que esse espírito de Elias que veio em João, veio para endireitar o caminho, aplanar o caminho. E eu achava, aí que está o negócio, eu achava que só veio sobre João. Até entender que ele está falando do grande e terrível dia do Senhor. Se classifica teologicamente, essa é uma visão minha já há algum tempo. Aquele que era é o tempo da lei dos profetas, aquele que é o tempo da graça, o tempo que a gente está hoje, e aquele que há de vir. Aquele que era, passou quando Jesus falou assim, está consumado, entrou naquele que é. Quando entrou naquele que é, o anúncio é de que ele enviaria para preparar o caminho do Senhor, esse espírito de Elias, que ia fazer converter o coração dos filhos aos pais, para que assim, e dos pais aos filhos, para que o Deus que você serve, o seu filho também venha servir no futuro. Está dando para entender? E assim não vai acontecer que dentro da sua casa, por exemplo, você seja salvo e seu filho não, ou seu filho seja salvo e você não. Está dando para entender? É essa a ideia. E o espírito de Elias, só você lembrar da história de Elias, é um espírito para denunciar pecado, é um espírito que se levanta contra Jezabel, um espírito que derrota os profetas de Baal, derrota a idolatria. É um espírito de muita graça e muito sinal para viver, para justamente atuar em dias de crise. Agora, o seguinte, esse espírito profético habitava em João, e ele veio justamente para isso, para aplanar o caminho para o Senhor, para gerar esse arrependimento, para gerar em você essa sensação de que se você não apertar o parafuso, você vai para o inferno. É isso mesmo. A verdade, irmão, e aí eu comecei a enxergar que esse espírito profético não habitava só em João, eu vejo ele na vida do pastor Divino, vejo muito na vida do pastor Hélio. É um espírito para gerar uma comoção, uma contrição, para as pessoas botar a barba de molho e mudar de vida. E aí eu falei, Jesus, é necessário que se levante profetas para que o povo não se corrompa. É necessário que os profetas venham para justamente preparar o caminho para que já venha a grande salvação. E esse arrependimento que precisa ser gerado, às vezes vem com palavras duras, como raça de víboras. Quem te livrará da ira vindoura? Está dando para entender? Porque nós vivemos um tempo em que não dá para alisar mais, irmão. É o tempo último, urge. É necessário que você entenda que não adianta ser filho de crente que você vai ganhar salvação. É preciso você chegar lá com seu carimbo do Espírito Santo diante do Pai. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E você sim vai entrar, seja bendito, bem-vindo, benditos do meu Pai. Só que é necessário você entender que a vida que vale o acesso da outra vida, começa aqui. E é muito importante você entender
que como filho você precisa representar a educação do seu pai aqui na terra. Quem está comigo aqui, dá um glória aí. Então, para crentes que já tem um tempo de igreja, esse avivamento vai ser uma revitalização de áreas como oração, você narrou, santidade. Às vezes, sabe o que acontece? A gente quer inventar roda, não tem, invente, irmão. A gente pode florear para dizer a mesma coisa. O avivamento vai acontecer quando a gente começar a orar mais, começar a endireitar mais a vida, ser mais sério com Jesus, entrar num culto e entender, eu estou na culto, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entender a seriedade do negócio, entregar toda a sua adoração e seu culto, ele gastar a vida diante dele. Esse despertamento precisa vir revitalizando a leitura bíblica, a ação social, tudo. Isso para os crentes, mas para os não crentes, é arrependimento, é salvação. E às vezes a gente faz arrependimento, sabe como? Aqui, faça favor, vou para a igreja, lá tem umas meninas bonitas, rapaz, você vai gostar lá. É assim que a gente prega Jesus para as pessoas. A gente chama elas para a igreja. Não, irmão. Há um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em que as pessoas precisam conhecer e prosseguir em conhecer. A vida eterna é essa, que conheço a Ti, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Avivamento, ele precisa encher toda a terra do conhecimento da glória do Senhor. Então, muitas pessoas não estão suficientemente conscientes do avivamento, porque não estão suficientemente conscientes da sua necessidade de salvação, da sua necessidade de santidade. Não há como esperar nada de quem não tem revelação, irmão. Jesus foi explicar, olha só, tá os fariseus tentando ele em Mateus 19 sobre casamento, que é uma área que precisa de avivamento, precisa de mudanças mesmo. E aí, tá lá Jesus falando, eles tentando Jesus, fala assim, porque Moisés, tá lá, Moisés deu a carta por causa do repúdio de Moisés, deu a carta de divórcio, papapá. E usando Moisés como referência, Jesus fala assim, olha, no princípio não era assim. Aí ele estabelece a regra do princípio. E fala, Moisés, a regra do Moisés, a base ali é a dureza de coração. A base de Deus é o propósito eterno. E aí ele compara as duas e fala, e começa a ensinar sobre divórcio, sobre ali, dando a entender que é o seguinte, que não deve divorciar de jeito nenhum, né? A ideia é, e ele só abre uma exceção, que não foi ele que abriu, foi a exceção do Moisés. Aí, presta atenção. E aí, a Bíblia fala, põe para mim, a Mateus 19, verso 10. Os discípulos reagem ao discurso dele. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso, irmão? Tem um motivo. A reação dos discípulos, olha qual que é a reação dos discípulos. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém o quê? Fale você com a sua boca, não convém? Porque a regra é muito alta. Agora olha o que Jesus vai falar no verso 11. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Tem coisa, irmão, que é revelação, não tem como eu falar e explicar para você. O derramado do Espírito é algo que te dá tanta profundidade, que você se conecta ao céu, você acessa as dispensas de Deus, você acessa os oráculos de Deus. Tudo muda, tudo transforma. Você está amargo, você fica doce. Você está triste, você fica alegre. Muda o contexto tudo. Tem notícia de morte dentro de casa, a notícia de morte não te abala, porque o Espírito de Deus veio. Aí você começa a crer no milagre, começa a ver o milagre, começa a contemplar o milagre acontece. Só que isso tudo precisa vir de uma revelação, de uma crença na palavra, sem dúvida alguma. E o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer isso para vocês. Nós precisamos lembrar que a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade é que precisa pautar toda a sua vida, que o Espírito Santo veio para promover essa palavra na sua vida, para te tornar mais obediente, mais interessado, mais amável, mais conhecedor da palavra, e não o contrário, não discordante, não uma pessoa que fica questionando tudo, pelo contrário, é uma pessoa que entende com graça de Deus, que uma igreja com visão opera profundamente, mas uma igreja sem visão opera no raso. E aí que está o ponto. Porque a gente aceitou a fazer o culto no raso. Culto com nível de unção baixa. A gente termina o culto, é como se não terminasse nada. Não estou falando que se aplica a todos, irmãos. Não sei como está a sua vida, mas eu estou dizendo para vocês uma reflexão profunda.
pelo avivamento, porque é um desejo tão grande no meu coração pelo avivamento. E se Deus me trouxe aqui é porque Ele me entregou essa palavra para trazer para vocês. Eu sou menos provável para estar aqui hoje. Fui convidado, então vamos lá. Então preste atenção no que é o recado de Deus para a sua vida. Deus está urgindo com o espírito de Elias para que você possa aplanar o caminho, para que você possa endireitar o caminho da volta de Jesus, porque assim como João foi enviado para preparar para a primeira vinda, a igreja hoje cumpre esse papel de preparar para a volta de Cristo. Que igreja que Cristo vai chegar aqui e vai encontrar? Nós percebemos essa necessidade do avivamento, principalmente isso, quando a gente começa a perceber o nosso estado, o estado da nossa igreja, o estado das igrejas ao redor. Quando o estado espiritual está decadente, seja no coletivo ou no individual, irmão, necessidade do avivamento. O avivamento não acontece com perfeição, ele acontece por causa da necessidade e de um clamor insaciável, de uma sede insaciável, pela presença de Deus corrigindo tudo. Quem está entendendo? Nós temos menos sinais e milagres do que antes. Nós estamos precisando do avivamento. Nós temos pessoas que têm dúvidas sobre assuntos bíblicos fundamentais depois de 10, 15 anos, 20 anos de igreja. Está precisando de avivamento. Nós temos muitas vezes uma série de cristãos que estão com uma rotina enfadonha na igreja, com falta de entusiasmo para a oração, com falta de entusiasmo para a leitura da palavra, com falta de entusiasmo para a participação no culto. Se a pessoa não é escalada para o culto, ela nem vem no culto. Meu irmão, você está doente se você faz isso, pelo amor de Deus. Há uma necessidade de avivamento nos nossos púlpitos, há uma necessidade de avivamento nos nossos bancos, há uma necessidade de avivamento nas nossas cidades, no nosso tudo. E ele precisa urgir, precisa ter sede disso. Precisamos buscar isso, para que as pessoas fiquem com vergonha, compungidas em seu coração, e desejem Deus para mudar de vida, porque sabe que sem Ele nada vai acontecer. Tem pessoas que perderam entusiasmo no relacionamento com Jesus. Eu convivi com uma pessoa que ela falou assim, que tem tanto tempo que ela não ora e está na igreja, ministrando louvor. Eu falei, Jesus, sério isso? Falta entusiasmo, não consegue mais orar, não tem nada para ministrar a ninguém. Você entende? A falta do primeiro amor. A Bíblia até narra isso sobre as primeiras obras. Os cristãos estão perdendo o compromisso com Deus, se moldando ao mundo, na verdade se nivelando no mundo, aceitando a maneira do mundo, porque a maneira do mundo tem sucesso para o mundo e vai tentando botar dentro da igreja. Precisamos de avivamento. O apego às vaidades, os valores mundanos, a ganância, a sensualidade, está claro isso, irmão. Tem gente tirando de biquíni, tirando foto e falando assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está entendendo, irmão? A gente está rindo, mas é sério. É assustador o que está acontecendo. Então nós clamamos, nós queremos o avivamento, que comece por nós, comece pela minha casa, comece pela sua casa, que inunde nova vida. A falta de paixão por buscar perdidos, irmãos. Cultos que as pessoas esquecem até de fazer apelo. Então, vamos continuar aqui. O primeiro nível de avivamento, ele vai além das teorias e doutrinas. Ele é uma experiência real que se manifesta na sua vida cotidiana. Esses caras não entraram num seminário para receber do Espírito, não. Muitos deles receberam ali, porque é presente de Deus, é dom, por causa de um detalhe que eu li sobre toda a carne. Nós precisamos fazer essa escolha consciente de viver nessa dimensão do Espírito. Porque essa dimensão do Espírito não vai acontecer automaticamente, não. É necessário, do mesmo modo do nascimento físico, a gente não nasce caminhando, a gente precisa aprender a andar, a gente precisa aprender a andar na dimensão do Espírito. E o primeiro passo aí, irmãos, é começar a buscar, é começar a se anular a sua carne, a fazer morrer as naturezas. A ideia bíblica é de desenvolver a salvação, é de deixar de ser menino no entendimento para ser adulto no entendimento, é sair do leitinho para comer alimento sólido. Nós precisamos experimentar essa profundidade. De novo. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, depois do espírito de Elias, é o despertamento do Espírito.
Por quê? Olha o que diz Zacarias 4, 6 e depois Ageu 1, 13 e 14. Zacarias 4, 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ageu 1, 13 e 14. Ageu 1, 13 e 14. Olha o que diz. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho, ou suscitou ali, despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Agora olha lá, e o espírito de todo o restante do povo. Está vendo a ordem? Tocou em um, despertou o espírito, para depois despertar de outro e despertar de todo o povo. E aí o que aconteceu? E fizeram obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O que eu entendo, querido? Que o despertamento bíblico é despertar você para servir a Jesus, para trabalhar para Jesus. Mas talvez seja ressignificar o trabalho, que foi o que aconteceu comigo. Ressignificação é, literalmente, Deus te chamar para outra coisa. E está tudo bem. Literalmente está tudo bem, porque foi Deus que chamou, Ele vai honrar. Literalmente. Então, o ressignificar é ter um outro sentido. Um sentido mais profundo, mais poderoso. E isso significa retorno ao primeiro amor. Essa restauração do entusiasmo, da alegria, da fé. Isso significa desapego ao mundo. O crente avivado, ele desapega de todos os bens materiais e valores. Talvez você está muito apegado. Precisa de despertamento. Paixão pelo evangelismo de novo. Amar a alma, cheirar a alma, gostar de alma, decidir. E eu falo pessoas, trazer para perto, amar a gente, abraçar a gente, gostar de gente. Sabe, irmão? Talvez você não saiba disso. Essas ações do Espírito Santo, biblicamente, eu entro muito em conflito com uma coisa. Essa ideia de pregar o Evangelho não deveria ser tão forçosa como a gente faz, pelo que eu leio da Bíblia. Está muito claro isso. João 16 fala assim, só pode vir a mim, Jesus dizendo, aqueles que o Pai o trouxer. Só pode vir a mim aqueles que o Pai o trouxer. Ele repete por 3 vezes. Eu não estou dizendo para você, só pode vir a mim aqueles que o Pai o trouxer, porque ele começa uma pregação dura e parte daquela multidão que estava seguindo ele pelos milagres, aquelas coisas, começam a ir embora. E aí ele começa a falar para os discípulos, eu estou falando para você, só pode vir a mim. Aí os discípulos falam assim, ele fez alguma coisa errada. Aí ele manda os discípulos embora também, fala assim, vocês não querem ir embora com eles não? Aí que sai aquela palavra de Pedro, para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Quando você lê Atos 2, você vê a ação do Espírito, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando à vida da igreja aqueles que vão sendo salvos. Então, para mim, o movimento é natural. A presença de Deus no lugar atrai as almas, atrai as vidas, entende? Para mim, o nosso trabalho não é esse tão grande assim. Nosso trabalho é pagar o preço para que o Espírito Santo na nossa vida transforme tanto a gente que a gente inspire outras pessoas a servirem a Jesus. Então, dar trabalho é se cuidar, dar trabalho é pagar o preço, é se disciplinar. Assim como também na ação do Espírito, ele agiu gerando comunhão à igreja, eu começo a perceber isso também. Comunhão dá trabalho. Irmão, a dificuldade é eu ficar 1 minuto orando para o irmão e declarando meu amor para ele assim. Já viu isso? Nós estamos com dificuldade. Vira para o seu irmão e fala assim, eu te amo. Aí todo mundo fica assim. Comunhão dá trabalho, irmão. E das coisas, um dos mandamentos do Novo Testamento mais citados na Bíblia são mandamentos de comunhão, de mutualidade, de um servindo ao outro, amando ao outro, estimulando um ao outro ao amor e às boas obras. Comunhão dá trabalho, você precisa de estar junto, tornando na vida cotidiana aquela pessoa da sua família. E o problema, irmão, que a gente começa a medir a espiritualidade de uma igreja, e a Bíblia apresenta isso também como medidor. Se a igreja tem muita comunhão,
Se a igreja tem muita palavra, muita oração, é um medidor. Então, o que eu percebo? Que só de você viver a unidade, que é o que está escrito na oração sacerdotal de João 17, a unidade que Jesus fala assim como somos um, que eles sejam um. A Bíblia está dizendo que o mundo vai olhar e vai ver que Jesus Cristo é o Senhor, se a gente for um só. Então, o maior trabalho da igreja está isso, em ser um só, perder as diferenças picuinhas. Eu não vou ser da equipe X não, porque a equipe X tem fulano de tal, não gosto de fulano. Vai converter. Não, eu estou com problema fulano, passa até do outro lado, na hora da canção de comunhão, está vendo o irmão, passa lá do outro lado para comentar. Vai lá naquele irmão e cumprimenta e conversa com ele e resolve. Então o avivamento, irmão, ele começa em coisas simples, do cotidiano, para que a gente possa despertar todo um valor numa igreja. Toda a ideia de avivamento, e eu não acredito, irmão, que ele vai acontecer assim, todos de uma vez. Todas as igrejas, vai vir um grande derramar, eu não acredito nisso não. Acredito que vai começar num a um, no individual, aquilo vai crescendo, vai virando uma avalanche, e vai tomando as pessoas. Quem quiser entrar, entra, e maravilha. Agora eu encerro com isso. Amém? O que eu destaquei aqui foi sobre toda a carne. E que eu acho que esse é o grande desafio nosso, como cristãos. É entender que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. A palavra toda é muita gente. Olha o que diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, ou sobre toda a humanidade, você pode preferir. Derramar o meu Espírito sobre toda a carne significa derramar o Espírito sobre todo tipo de pessoa. Irmão, isso é uma loucura na minha cabeça. Porque eu falo para você, eu convivo dentro de sala de aula com um cara que era traficante e que se converteu, e que o cara está usado demais pelo Espírito Santo. É sobre toda a carne mesmo. Gente que você não esperava, Deus toma e usa. Eu conheci um moço chamado Charles, que tinha uma facilidade para ser usado por Deus. Não sabia falar, não sabia escrever, não sabia nada, e era muito usado por Deus. Começava a oração, o cara já era tomado. Vai entender? É sobre toda a carne. Estão entendendo onde eu quero chegar? E isso significa que é jovem, como eu li, velho, que é como escravo, livre, judeu, gentio, rico ou pobre, não importa, é sobre todos. E aqui, irmãos, isso está me ensinando o quê? Que o avivamento vai ocorrer na comunidade, na igreja, porque o lugar que tem todo esse tipo de gente é a igreja. Está dando para entender? O lugar ideal para o avivamento acontecer é aqui dentro. É entre vocês, é nas células, é nas casas. É o lugar ideal, porque no seio da igreja é que tem esses desafios. A congregação está cheia de desafios, está cheia de pecado, imperfeição, falsos crentes. Você acha que não tem? Tem, lógico que tem. Gente, paixões mundanas, uma série de problemas. E para que venha o avivamento, precisa estar nesse contexto aí. No contexto de que essas pessoas precisam da luz do Senhor, que nivelou todos por baixo, não nivelou ninguém por cima, nivelou todo mundo por baixo, né? E nivelou todo mundo, e fala nesse contexto, reuniu todo mundo, cobrador de imposto, até incrédulo tem no meio, que é o Tomé, né? E todo tipo de gente, ele reuniu ali, vai ali, encher o povo do Espírito Santo. E aí, o cenário para isso acontecer é uma igreja com imperfeições, é uma igreja com problema, é uma igreja que está precisando de Jesus. Isso, irmão, é que me dá esperança. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu sou o primeiro a me denunciar. Eu sou um pecador miserável, alguém que precisa todos os dias. Eu não gosto nem de pensar, eu sou muito emotivo, né? Mas eu sou tão carente de Deus. Irmãos, eu tive hoje de manhã com o Daniel. O Daniel começava a ministrar na minha vida, irmão, a lágrima descia assim, descia sem parar. E eu não conseguia me controlar, porque eu estava tão à vontade na presença de Deus e conversando com Ele. E a presença de Deus me tomava tanto. E irmãos, eu sei do gozo, do prazer, do privilégio que é servir a Jesus. Mas eu sei também quem está lá dentro de casa com a minha esposa. As carências que eu tenho, as coisas que eu preciso. Talvez você veio aqui hoje também cheio de defeitos, cheio de problemas. E ao ouvir toda essa narração, todo esse gordinho pregando essas coisas, você pensa assim, meu Deus do céu, como é que vai vir avivamento? A gente é tão pecador. É nesse cenário que Deus quer derramar.
mas tendo a primeira compreensão de que você necessita de Jesus, você precisa ter aquele arrependimento profundo, para que Ele venha e derrama o Espírito dEle sobre toda a carne. O cenário só vai acontecer quando você entender que é sua necessidade, diante de talvez da perseguição ou da crise que você está vivendo, a necessidade de derramamento do Espírito. Você entender que, em parceria com o Espírito Santo e com a palavra, você vai ser transformado e Deus vai modelar. E aquele homem que casou 1, 2, 3, talvez 5 vezes, está igual o Fábio Júnior, casou várias vezes, Deus transforma e ele nunca mais vai separar e nunca mais vai aprontar de novo, em nome de Jesus. Avivamento veio para isso, para a gente que precisa. E é esse o ponto. E também não se assustem, porque também nesses movimentos de avivamento, eu vou abrir uma janela aqui, eu não ia abrir não, mas também nesses movimentos de avivamento, surgem multidões de hipócritas no meio. Gente fingindo que é crente, gente fingindo que está sendo avivada, como Ananias e Safira. Mover de avivamento, Ananias e Safira lá, vai lá e mente ao Espírito Santo. Então, irmão, o cenário não é de perfeição, mas de imperfeição. Porque Ele decidiu derramar do Espírito dEle sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa. Então, pode subir, grupo de louvor. Já vou encerrar o grupo de louvor aí, pode subir. Mesmo que ocorra falsas conversões, mesmo que haja uma histeria coletiva, pode surgir, pode vir, mas algumas pessoas vão ser pegas pelo avivamento, e aquilo vai acontecer. Eu creio que esse contexto é justamente para que manifeste os verdadeiros desejosos, as pessoas que têm sede do avivamento. E eu quero encerrar com isso, te estimulando aqui nessa noite, para entender que Jesus quer derramar do Espírito dEle sobre a tua vida, para que você acesse outro nível na sua vida cristã. Amém? Eu não sei como você veio aqui, mas eu venho com honestidade no coração para te dizer isso. Que Deus tem algo para você aqui nessa noite, antes desse culto terminar. Amém? E eu preciso que você creia nisso, para que algo aconteça. Amém? Deus falou com você hoje. Agora eu te faço uma pergunta: qual fase você está? Você precisa de arrependimento ou despertamento? Você precisa de poder para ser testemunha? Está precisando de mais intrepidez, coragem para falar? Você precisa ser revestido do Espírito Santo para ficar no banco ou fazer alguma coisa? Você precisa do quê? Eu quero dizer, você precisa de Deus, do Espírito de Deus, te enchendo e movendo a sua vida para que a partir de hoje, assim como o calendário tem a decência, tem o entendimento de ser antes de Cristo e depois de Cristo, a sua vida também a partir de hoje, seja antes dessa reunião e depois dessa reunião. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu já vou orar por você. Eu, pastor Divino, eu tive uma visão, duas visões. A primeira é que eu estava numa igreja com 2 pavimentos. No primeiro pavimento estavam pessoas mais raízes, vamos dizer assim, de igreja. Galera mais adulta, que já teve várias experiências, mas estavam todas sentadas, pastor Herto, esperando o comando de alguém. E aí, assim, tinha um piano mais velho, assim, à esquerda. E aí, no meio da escada, estava o Gilson, filho do irmão do pastor Geraldo. Você conhece ele? Lembra do Gilson? Era do Sétima Arte, a gente foi do Sétima Arte junto, né? Eu e Gilson e Eriksen. Aí o seguinte, estava o Gilson sentado assim, na visão era ele, sentado com a mão nos lábios, pensativo. E o Gilson sempre foi meu amigo, então eu passei e cumprimentei ele. Falei: Gilson, e aí, beleza? E ele me fez assim. Cumprimentei ele com o maior carinho: ô, pastor Divino e tal. E aí, como se você fizesse assim. E aí eu subi para o outro pavimento, estava cheio de jovens. Os jovens todos reunidos, sentados, batendo papo com aquela vivacidade. Mas eles estavam falando de tudo, menos de Deus. Vivacidade maravilhosa. E aí eu desci de novo e fiquei incomodado, não com esse cenário, incomodado porque o Gilson me cumprimentou direito. Eu falei: Senhor, eu fiz alguma coisa para ele? Eu preciso pedir perdão? E aí naquele momento, o Gilson levantou, saiu,
foi para o piano, começou a tocar piano e começou a adorar. E quando ele adorava, a presença de Deus tomou aquele primeiro pavimento. E eu vendo aquilo acontecendo, eu fiquei tão empolgado que eu peguei e subi lá em cima e chamei os jovens. Os jovens desceram para o primeiro pavimento e começaram a adorar juntos. E aí eu fui transportado para um outro lugar. Ao ser transportado para outro lugar, Deus me deu uma música falando assim: mesmo sendo muitos, nós somos um só, para a glória de Deus Pai. Mesmo sendo muitos, nós vamos brilhar, para a glória de Deus Pai. E eu fiquei sem entender. E aí eu fui e orei a Deus, falei: Deus, por que o Gilson não aguentou? Tem alguma coisa comigo? E Deus falava comigo isso, pastor Divino: ele está concentrado para trazer experiências com Deus para a igreja. Aí eu falei, e a ferramenta que Deus entregou ele foi a adoração. Quando a adoração acontecia no lugar, o avivamento veio. Era uma adoração contínua. E aí, eu fiquei perguntando, mas por que o povo de cima não estava e o povo de baixo estava assim? E Deus me mostrou que havia uma desconexão geracional. A geração mais antiga não estava sabendo passar para a geração mais nova as experiências que eles viveram. É fato, os mais novos hoje têm vivido gotas do que a gente viveu há um tempo atrás. E aí, aquilo me chamou tanta atenção, irmãos, que eu decidi, falei: Jesus, o que o Senhor quer? E aí Deus me falou que Ele tinha me chamado para esse tempo, para conectar as gerações, para tentar trazer experiências para esses mais novos, através da adoração. Claramente foi isso. E aí, por isso minha vida mudou. Eu comecei a focar nisso. Muitas pessoas não entendem por que mudou, porque eu comecei a focar naquilo que Deus me chamou para fazer, trazer experiências com Deus, através da palavra, através da adoração, obviamente. E aí, esse foi uma visão, e claramente, o fator propulsor para que acontecesse algo era a adoração. Segunda visão que eu tive, é que eu estava em cima de uma rocha, e nessa rocha eu tinha um monte de discípulos atrás de mim. E aí, pastor Wellington, eu pegava e decidia pular profundamente, só que as águas eram rasas. Eu tentava pular profundo no raso. E aí o Espírito de Deus também me chamou a atenção, falando: você está tentando ensinar algo que ainda você não vive. Deu para entender, meus irmãos? Tem coisas aqui que eu preciso tanto quanto você, mas tem coisas aqui que Deus me deu graça para fazer. E uma dessas graças que Deus me entregou claramente foi a adoração. Tem pessoas que eu não esperava hoje se inclinam para mim. Mas não porque até pelo contrário, eu acho até com muito menos talento do que as pessoas. É porque Deus me deu uma missão para cumprir. Então, imbuído na obediência da palavra dele, é que eu chamo vocês agora. Através dessa adoração, se você quer um avivamento, existe uma graça de Deus sobre mim, que Ele derramou sobre mim por misericórdia, mas que pode avivar a sua vida. Tenho passado por lugares onde as pessoas têm sido transformadas para a glória de Jesus. Mas isso começa, sabe aonde? No seu sentimento, ou melhor, no seu autoexame de saber a sua verdadeira necessidade do avivamento. E aí eu quero fazer um convite para você. Talvez não caiba, está muito cheio, não cabe todo mundo aqui. Mas se você entendeu que Deus precisa aqui tocar no altar para poder ser esse avivamento, ter esse avivamento, entregar o seu coração aqui a Jesus, para que Ele venha trazer você profundamente, venha aqui agora, rapidamente aqui no altar, aqui na frente. Eu vou pedir para os pastores, hoje um pouco diferente, para não virem para o altar, para orarem para as pessoas. Os pastores, os líderes aqui na igreja. Você que entendeu que Deus está te levando você para quer te levar para um novo acesso, um novo nível de vida com Deus, vem aqui à frente agora. Você que foi tocado por essa palavra e entendeu, venha rápido, porque o tempo está voando. Venha rápido. Eu tenho certeza de que Deus vai avivar seu coração. E eu quero dizer isso, por quê? Porque o avivamento não vai começar do grande para o menor, é do menor para o grande, é do individual para o coletivo. O padrão de Deus é tocando pessoas. E enquanto eles venham aqui, eu vou pedir essa liberdade aos pastores que se sintam em liberdade, também as pastoras ou as irmãs aqui que são líderes, para tocar, orar por pessoas aqui
em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que talvez você esperou muito tempo por essa noite. Eu estou afirmando para você, a noite chegou. A noite chegou, Deus vai fazer algo no seu coração. Aquele filho que está perdido vai voltar para a casa do Senhor. Irmãos, deixa eu te falar coisas que aconteceram aqui, em Nova Vida. Eu falava para pessoas assim, tem testemunhos por aí, você pode ver, eu falava para pessoas assim: irmãos, seu casamento vai ser restaurado hoje, por causa do seu coração. Recebia ligação de pessoas que estavam tantos anos descasados, voltou com o casamento. Aqui na Nova Vida. Eu sei de pessoas que estavam com pessoas perdidas e Deus encontrou. Estava perdido, filhos perdidos e Deus encontrou. Porque há uma graça de Deus no culto, não é por causa de A, de B, de C, não. Há uma graça de Deus. E nesse culto hoje, as bênçãos que Deus tem liberado vai se materializar agora, entregando talvez através de salvação, através de cura, mas principalmente através do avivamento, da mudança de comportamento, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos os louvores, esse avivamento virá por adoração, e vai acontecer algo grandioso na sua casa, na sua saúde, na sua família. Deus derramará do seu espírito para te fazer sonhar de novo, para te fazer profetizar de novo, para fazer algo acontecer. Talvez você está precisando de um despertamento. Há um sono espiritual, há uma frieza. Hoje ela se finda em nome de Jesus. Há pessoas jejuando, há pessoas orando, mas há principalmente o interesse da parte de Deus em te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Começa a clamar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Vou pedir os pastores para orar. Ore por pessoas. Oh Deus, começa a orar, irmão, aqueça seu coração. Adore o Senhor. Há avivamentos que é preciso forçar a porta. Force a porta, grite, clame, não saia daqui do mesmo jeito. Há avivamentos que a gente precisa sair do padrão que a gente estabeleceu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Pronto pra sentir. Comece a orar, querido. Ore. Traz avivamento do teu poder. Além do véu, Glória a eu Deus. quero estar. Vem fluir Passe o véu. Passe o véu. a tua unção. Os pastores podem orar pelos irmãos. Transbordar Oh, Deus. meu coração. Ô, irmão, passe o véu. Atravesse o véu. Tu estás. Aleluia. Seguir Nós te adoramos, Senhor. nova unção. Renova. Para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir dessa unção. Nós te adoramos. Nós cremos, ó Deus. Nós te adoramos. Além do Nós te adoramos. eu quero estar. Rompa o véu, irmão. Fluir da tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar. Deus, toma essas pessoas, todos, ó Pai, em nome de Nova unção sobre mim para profetizar e Era baixara de caraba, xara de coraba. a libertação
Senhor, nós elevamos a nossa voz a Ti, aos céus agora. Tudo que a gente liga como a igreja aqui na terra é ligado no céu. Senhor, o Senhor colocou no coração do anjo da igreja o avivamento, o avivar, uma conferência chamada Aviva. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer a verdadeira vida do céu, a verdadeira vida de Deus, vida espiritual, transformadora, para avivar, ó Pai, os corações, os sentimentos, as pessoas. Que o Senhor venha batizar no Espírito Santo, do mesma forma que um dia eu fui batizado e tantos outros. Que cada um seja cheio, ó Pai, em nome de Jesus, da Sua presença. Seja batizado na água, mas também no Espírito. Que possa receber da porção que o Senhor trouxe para nós hoje aqui. Uma porção, ó Pai, de arrependimento e despertamento. Eu recebo agora, ó Deus, pela fé, e declaro agora também pela fé a plenitude e o poder do Espírito Santo. Sou em nome de Jesus, declarando que todos nós submetemos, ó Pai, a ação do Espírito sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Senhor, em nome de Jesus, removendo os medos, os entulhos, removendo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a esperança, renovando a esperança, renovando o Espírito, renovando as forças, renovando a fé, renovando, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos pessoas geradas pelo Teu Espírito, pessoas, ó Pai, voltando a ser entusiasmadas, pessoas falando em novas línguas agora, que o Espírito Santo, ó Pai, pode tomar, ó Deus, para a glória do Teu nome, cada pessoa em uma nova língua agora, e agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor vai gerar pessoas pelo Espírito. Só pode nascer, o novo nascimento é da água e do Espírito. Nós pedimos novas experiências, em nome de Jesus, experiências, ó Pai, com o Senhor, nas suas casas, sonhando, ao ler a palavra, ao ler, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedimos pessoas geradas pelo Espírito nessa noite, reavivamento de ministérios nessa noite. Declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, novas pessoas, pessoas guiadas pelo Espírito, para estarem, ó Deus, à frente de trabalhos, de projetos, de ministérios. Declaramos, ó Pai, avivamento nas crianças, crianças falando em línguas, ó Pai, dentro de casa, num culto caseiro, ó Deus, no GC, pessoas sendo tomadas pelo Teu Espírito Santo. Eu oro, ó Pai, em nome de, assim como o Senhor tomou o meu filho um dia, que o Senhor venha tomar mais pessoas, mais filhos, para serem cheios do Espírito Santo. Eu oro, ó Pai, para que jovens e adolescentes sejam uma geração mais pura do que a minha, mais pura e mais firme do que a nossa geração. Eu oro, ó Pai, para que eles sejam, ó Deus, boca de Deus, ó Pai, nas suas casas, nos seus bairros, nas suas escolas, nas suas faculdades, também nos seus trabalhos. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor venha trocar, ó Pai, de posição aqueles que estão fora da sua vontade. Aqueles que estão fora da sua vontade, que o Senhor os troque de posição e balance para eles despertarem agora, Jesus, para o bem da alma deles, para o bem da alma deles, ó Pai, que o Senhor os tire de posição e coloque em outro. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, para que o Senhor levante os seus com o espírito de Elias, com o espírito de Elias, ó Pai, urgindo nesse tempo para aplainar os caminhos. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para que esse avivamento, ó Deus, também se espalhe daqui para fora, da casa para o vizinho, do bairro para o outro bairro, ó Deus, da cidade para cidades vizinhas. Jesus, eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha colocar clareza ministerial para aquelas pessoas poderem marchar. Eu declaro os pés livres para marchar. Eu declaro os pés livres para marchar, olhando para o alvo. Eu declaro, ó Deus, mente livres, ó Pai, para confessar o Seu nome e pensar. Eu declaro, ó Pai, ouvidos destampados para ouvir a Sua voz. Eu declaro, ó Pai, um avivamento em Nova Vida, que as notícias chegarão, as boas notícias. Senhor,
Eu peço que o Senhor sopre os bons ventos. Os bons ventos. Houve tanta má notícia em 2024, mas sabe, ó Deus, nós encerraremos o ano glorificando por todas as nossas vitórias. Que venham os bons ventos sobre Nova Vida. Venham os bons ventos da cura, os bons ventos da restauração, os bons ventos, ó Pai, de entrega, de entendimento, de um coração alinhado com a Tua vontade. Decarabá, decorabá. Senhor, ensine o Teu povo que profundidade também é tempo. Ensine o Teu povo isso, Pai. Há uma profundidade que só adquire com o tempo. Tempo de oração, tempo de leitura, tempo de entrega. Derrame dessa, ó Deus, dessa graça. Derrama dessa graça sobre o Manuel, Pai. Pai. Nos 5 ministérios, um dos ministérios é o do profeta. O profeta bagunça o culto, irmão. Que levante-se os profetas em Nova Vida. Que levante novos profetas. Gente que tem entendimento da palavra e que é firme, ó Deus, para proclamar e indicar o caminho através da mensagem. Gente que com esse espírito profético possa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, sem olhar a aceitação por pessoas. Aqueles que precisam, Pai, de entendimento, de arrependimento, de salvação, de quebrantamento, de uma nova visão daquilo que o Senhor tem para o Teu povo, que o Senhor levante também. Em nome de Jesus. Você pode estender as suas mãos ao céu por 1 minuto e falar palavras de adoração enquanto a gente canta. Fala palavras de adoração, fala palavras de adoração, fala palavras. Você pode para cantar. profetizar. Canta conosco. E quebrar. Canta, igreja. Glória a Deus. Não há nada que me faça. Tem mais uma palavra. Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Nós te adoramos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de toda honra. Toda a glória é dele. Louvor para Ele. Uma palavra. Tem coisas que acontecem no culto e tem milagres que acontecem depois do culto. Quem toma posse aqui? Não deixe a chama terminar em você. Espalhe a chama em nome de Jesus. Amém? Ainda com vocês aqui. Quem aqui quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Quer fazer uma decisão por Jesus? Levanta sua mão alto, que eu quero orar por você. Já apareceu a primeira pessoa. Quem mais quer entregar? Aqui? Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Faz um sinal com a sua mão aqui. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Mais outra pessoa ali. Cadê a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? A terceira pessoa, faz o sinal para sua mão. Me ajuda a enxergar ele. Eu já contabilizei. Cadê a terceira pessoa que quer voltar para Jesus? Sentiu a palavra queimando no coração. Presta atenção no que eu estou falando. Sentiu a palavra queimar no seu coração. Eu estou vendo outra criança, está querendo também entregar a vida para Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Terceira, 2 crianças, olha que benção. Cadê a 4ª pessoa? Faz o sinal com a sua mão, eu quero orar por você. 4ª pessoa que quer entregar sua vida para Jesus. Lá atrás, mais uma criança. Tem um mistério com criança aí, mas o Senhor abriu a porta. Glória a Deus. A 4ª pessoa. Cadê a 5ª pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou quer reconciliar com Cristo? Entender o processo? Amém? Tem ali atrás também mais uma pessoa. Amém? Eu já perdi a conta. A outra ali. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais um ali. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir para que elas venham. Vocês dão só aquela redadinha atrás. Pode ficar aqui, eu vou pedir, o pastor Divino mesmo vai fazer isso. Elas vão vir aqui. Todo mundo que levantou a sua mãozinha, vem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Começou o avivamento. Amém. Nunca mais eles vão ser o mesmo. Eu creio nisso. Aleluia, eu creio. Nunca mais. Foram marcados pela presença do Espírito Santo. Pode vir, quem mais vir? Pode vir sem medo. Mais alguém? Deixai vir as minhas criancinhas, hein? Mais alguém? Venha rapidinho. Aleluia. Amém. Quantos creem, irmãos, que Deus está na casa? Amém, eu creio. Mais alguém quer reconciliar com Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Alguém que queira reconciliar. Levante bem alto aí atrás para eu enxergar. Amém? Então tá bom. Pastor Divino, por favor. É você, Daniel. A unção está sobre você, Amém. pastor. Ore Amém. por eles. Amém. A igreja pode orar também. Impõe as mãos para cá, levante as mãos para cá. Vamos orar por eles, principalmente pelas crianças, né? É uma nova geração. Eu sei que alguns deles já caminham aqui, É possivelmente. Né? verdade. Amém. Deus abençoe sua decisão. Amém. Amigo. Que Ele levante as pessoas certas para andar com você, em nome de Jesus. É a minha oração por ti. Glória a Deus. Você vai repetir o que eu vou falar e depois nós vamos orar. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso publicamente. Escreva o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado de lá. Em o nome de Jesus, amém. Senhor, nós oramos por cada vida, cada coração. Estenda suas mãos, já está aqui no meio em nome de deles. Jesus. Os dois, o Wellington. Senhor, eu abençoo. Nós abençoamos. Nós declaramos, ó Pai, Nós juntos declaramos aqui como igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Como igreja. Ó Deus, eles marcados desde a Marcados eternidade. agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que cresçam, ó Pai, Cresçam, cheios da Senhor, sua presença, tendo na sua experiências com o presença. Senhor. Que o Senhor já aponte o destino de cada um deles. Em nome de Senhor, foi Jesus. liberada uma palavra para ele aqui Nome hoje. de A mesma Jesus. graça sobre os Silas, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Glória Deus. a Deus. Que o Senhor aperfeiçoe, ó Deus, Sim, o meu trajeto Pai. dele, em nome de Jesus. Aleluia. Sei que o Senhor tem muito para fazer, ó Sim, Pai. meu Eu Deus. creio nisso, nós cremos, ó Aleluia. Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha normalizá-lo para a glória do teu nome, naquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo também, ó Deus, em nome de Glória Jesus, a a vida Deus, dessa cada irmã. um Dá deles, licença, em minha nome querida. do Senhor. Em nome de Jesus, para que, ó Deus, a caminhada dela seja com o Senhor. Aleluia. Que o Senhor levante, ó Pai, as pessoas certas para estar junto Sim, do lado meu Pai. dela. Os verdadeiros anjos, ó Sim, Pai, meu para Deus. estar, ó Deus, guardando o coração Nome do dela, Senhor. estar junto, ó Pai, estimulando, Aleluia. incentivando. Que o Senhor possa, ó Deus, levantar pessoas, ó Pai, um Amém. grupo caseiro ou, Senhor, algum ministério que possa acolhê-la em Sim, nome meu de Pai. Jesus. Nós abençoamos, ó Pai, para que nunca mais, ó Pai, Aleluia. ó Deus, ela venha sair da sua presença. Sim, meu Pai. Senhor, como eu já orei, ó Deus, eu declaro, ó Pai, que o nome dela seja escrito no livro da vida. Amém. Que o Senhor vai aperfeiçoando o caminho dela, em nome de Jesus. Nós te Aleluia. abençoamos em nome de Jesus. Pra sempre, Amém. amém. Vocês que abençoam, falam assim: nós te abençoamos. Nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus, pastor. Aplauda o Senhor.